Olá, meu nome é Gerry e esse é o meu sinal. Eu sou surdo, tenho 30 anos. Vou explicar como foi que eu nasci surdo. Quando a minha mãe estava grávida, ela já era uma mulher fraca, mesmo antes da gravidez, não se alimentava direito, era muito pobre, passava por muitas dificuldades. Quando ela engravidou, ela ficou muito doente e aí eu acabei nascendo surdo. Depois, quando eu fui crescendo, meu pai percebeu que eu era surdo. Meus irmãos, minha família, nós tínhamos uma comunicação normal. Em casa, na roça, meus amigos, a gente brincava. Era normal, nos comunicávamos através de gestos. Nunca me senti oprimido, porque éramos todos crianças, então a gente era muito feliz e se comunicava normal. Quando eu fui crescendo, mais ou menos com 10 anos, eu estava morando na roça e não ia para a escola. Não ia na rua, a gente só ficava na roça, muito tempo atrás. Depois nós nos mudamos para a cidade. Eu tinha mais ou menos 11 anos. E eu não queria estudar, porque eu não conhecia as pessoas e eu pensava que eles iam me oprimir por causa da comunicação e por eu ser surdo. Eu ficava imaginando isso. Depois, com 12 anos, meu pai falou comigo assim, ó, você vai assinar com o dedo, porque você não quer estudar. E aí eu tomei um susto, comecei a pensar no futuro, quando eu estivesse mais velho. E aí com 13 anos, eu comecei a estudar. E tinha muitas crianças e eu já era maior, a gente não conseguia se comunicar, era muito difícil, eu tinha muita vergonha. Mas eu me esforcei e aí fui desenvolvendo. Dentro de casa eu pensava, não quero, vou desistir, não consigo ler, porque todos os ouvintes estão indo bem e eu não. Mas a minha irmã falava, você não vai desistir, você precisa se esforçar. E aí eu me esforcei, e aí no ano seguinte, no segundo ano, a professora falou comigo assim, você não precisa ficar preocupado com a comunicação, você vai vir para a escola e você vai aprender a ler. E aí eu comecei a treinar sozinho em casa. As palavras eu copiava e eu treinava. E aí eu escrevia e treinava. E aí eu comecei a aprender. Fui desenvolvendo aos poucos. Quando eu estava no terceiro ano, aí eu já fiquei muito feliz. Já era outra professora e a professora falava para eu prestar atenção nela, na oralização, e eu ficava atento na matemática, ela me incentivava. Depois, no outro ano, eu já tinha uma comunicação melhor com os meus amigos, com os ouvintes. A gente se comunicava através de gestos, a gente ria muito junto, jogava futebol. E aí eles me chamavam para ser goleiro e eu ia. E era muito bom, a gente se comunicava assim, normal. Como que eu comecei a aprender Libras? Com 15 anos, eu estava na escola e próximo tinha a PAI, a Pestalozzi. E eles me convidaram para poder ir lá para aprender e eu comecei a ir. E de manhã eu ia para a escola e à tarde eu ia para a Pestalozzi estudar. E lá eles tinham um dicionário. E aí eu pedi emprestado esse dicionário por algumas semanas e eles liberaram. Falou, não, pode sim. Eu agradeci, levei para casa e aí eu comecei a treinar. E rápido, mais ou menos um mês, eu já sabia muita coisa, já estava treinando e aí eu fui aprendendo. Fui aprendendo Libras, fui me desenvolvendo. Depois eu devolvi o dicionário para eles. E eu copiava muito e rápido eu aprendi.
Aprendi as semanas e aí eu já comecei a ensinar para os meus amigos. Eu chegava para eles e perguntava: "Você quer aprender?" E aí a gente começou a se comunicar e foi se acostumando com essa comunicação. Agora vamos mudar de assunto. Hoje eu trabalho como? Sou professor de Libras, já há quase 6 anos. Um grande abraço para vocês. Eu queria falar que nós surdos somos iguais aos ouvintes, é preciso ter empatia. Um grande abraço e tchau!